assunto que eu trago contigo, Lari, são as emendas do orçamento. Bom, que diz respeito ao que eu acabei de citar ali, né? O Paulo Gonet falou sobre não ver, como é que é? Eu quero citar a frase certinha do Gonet. Gonet diz, que é uma apuração da Tainá Falcão. Gonet diz a parlamentares que não houve influência do governo em suspensão de emendas PIX. Está ali, ó, o que a gente acabou de compartilhar. Aí, o ministro Supremo descarta negociar emendas PIX, dizem fontes. Ô, Larissa, pelo amor de Deus, nos ajude a entender esse assunto. Porque é emenda de relator. Ah, não, mas é emenda individual. Ah, porque uma coisa não é emenda PIX. Ah, mas aí tem algo que está previsto já no documento do orçamento, planejado pela Simone Tebet. Ah, é difícil de entender tudo isso. A Larissa é quem vem aqui contar para a gente que agora tem, inclusive, um projeto de lei, algo que está sendo criado, gestado, a gestação dentro do Congresso Nacional, para trazer umas regrinhas em relação a pagamento de emendas. Nos ajude, salva a gente, Larissa, para a gente compreender isso. Elisa, vamos começar tentando fazer uma linha do que tudo que aconteceu nos últimos meses e, ouso dizer, até nos últimos anos, para a gente focar agora no futuro. Vamos lá, emendas parlamentares nada mais é do que o repasse por parte do cofre do governo, do montante que a União tem, para que os parlamentares decidam o seu envio. Sempre houve, sempre existiu. Tem uma importância óbvia, porque chega lá na ponta onde aquele deputado ou senador está e sabe o que precisa, mas nos últimos anos, esse orçamento da própria União tem se tornado muito impositivo por parte dos parlamentares. O que isso quer dizer? Que tem aumentado o montante a ser repassado pelo governo federal aos senadores e deputados para o pagamento de emendas. Cada ano isso aumentou um pouquinho e em 2017 eles começaram a criar a obrigatoriedade por parte do governo federal de pagar essas emendas. Antes, havia um repasse desse dinheiro do Palácio do Planalto para o Congresso Nacional, mas em acordos firmados entre os dois poderes. A cada ano que se passa, vai tornando mais obrigatório o pagamento. É o que a gente chama de emendas impositivas. O que isso significa? Que existe uma lei que obriga o Palácio do Planalto a pagar essa verba para os parlamentares. E aí o entendimento é que cada vez o Congresso Nacional se torna mais poderoso e mais dono desse orçamento da União, porque agora o governo é obrigado a pagar esse montante. O que a gente tem colocado na mesa agora? Que o Supremo Tribunal Federal pediu uma maior transparência das emendas PIX, que é uma emenda que o pagamento é direto, por isso que ela foi batizada de emenda PIX, que acontece igual quando a gente faz o PIX no nosso celular e envia direto ali para onde você usou esse dinheiro, na farmácia, no mercado, enfim. Só que agora o Supremo pede maior transparência, a Procuradoria-Geral acaba dizendo, olha, vamos acabar com esse tipo de pagamento, não tem porquê. E isso pode dificultar, então, no entendimento do Congresso Nacional, o pagamento do governo federal para os próprios senadores e deputados. E aí é isso que a Tainá traz ali pra gente nessa apuração, um entendimento ali dentro do Congresso de que acho que tem um dedinho do próprio Palácio do Planalto nisso, que não está querendo pagar a nossa verba. Em resposta, o que eles estão pensando em fazer? Olha, Supremo, olha, governo federal, vocês estão se intrometendo no nosso dinheiro. Então, por que a gente não muda tudo isso e faz cada vez mais o pagamento de emenda obrigatório? Vamos tornar todas as emendas impositivas. Esse é o que está sendo discutido agora dentro do Congresso Nacional. Eu preparei, junto com a nossa produção, Elisa, uma arte para tentar tornar as coisas mais claras, porque é um assunto muito importante, mas tem muitos detalhes. As emendas impositivas que a gente vê ali na primeira coluna são aquelas emendas que o governo é obrigado a pagar. Eu peguei como exemplo o orçamento de 2024. Em 2025, eles estão querendo até aumentar um pouquinho desse valor. Mas esse ano, a expectativa de repasse de emendas parlamentares por parte do governo federal é de mais ou menos 50 bilhões. Vou arredondar para ficar fácil a nossa conta. Desses 50 bilhões, que representa 70% do total, já são de emendas impositivas, 35 bilhões. O que isso significa? Que hoje o governo já é obrigado a pagar, esse ano de 2024, cerca de 35 bilhões para os deputados e senadores, porque essas emendas já são impositivas. Lá em 2017, o Congresso Nacional tem uma lei obrigando que o Palácio do Planalto repasse esse dinheiro para os parlamentares. Com esse novo projeto de lei, eles querem pegar esses outros 15 bilhões e tornar o pagamento também impositivo. Ou seja, que o governo também tenha uma lei
obrigando o repasse para o Congresso Nacional dessas emendas, que é o 30% do total de hoje. Se esse projeto de lei de fato avançar, como os deputados estão tentando fazer, o que a gente vai ter? Mais ainda o governo federal sendo obrigado a pagar emendas para o Congresso Nacional. Mais ainda o Congresso Nacional sendo empoderado, essa palavra que eles usam. E a gente passaria então de mais ou menos 35 bilhões que o governo já tem que pagar para 50 bilhões. Lembrando que essa é uma espécie de, abre aspas, ameaça do Congresso Nacional para que não se impeça, então, o Supremo Tribunal Federal, junto com essa manifestação da PGR, o pagamento dessas emendas PIX, que são emendas rápidas. E um último detalhe para encerrar, prometo, que essas emendas PIX normalmente não se sabe o que está usando ela, não tem muita clareza. Por isso que o Supremo pede também maior transparência. Elisa.